Olá, pessoal! Que coisa boa, mais um encontro com você. Obrigado por estar aqui. O nosso Conexão Jovem hoje começa aqui com um tema muito importante, muito necessário. LGBTfobia. Que medo é esse, né, que nos impede de conviver com as pessoas que têm uma orientação sexual, têm uma identidade de gênero diferente da nossa, diferente daquela que alguém disse que é o normal, é o legal, é o normativo. LGBTfobia. Esse é o nosso papo hoje. Infelizmente, o Brasil é terrível, o cenário brasileiro é terrível. Muitas pessoas morrem, são agredidas, sofrem violência física, violência psicológica, as mais diversas formas de violência por causa esse medo, esse antagonismo, essa indisposição de conviver com as pessoas que têm, né, uma orientação sexual, uma manifestação sexual, uma identidade de gênero diferente da nossa, diferente, né, do que a sociedade diz aí que é o normativo, o normal. Estamos aqui hoje com a Luísa. Luísa é psicóloga, Luísa é muito engajada, é uma mãe da diversidade, é uma mãe que participa de coletivos que luta pelo direito das pessoas serem diferentes. Olha que legal! Estamos aqui com Matheus e Yuri. Matheus hoje está aqui como jovem debatedor, o Matheus é professor e o Matheus também tem uma experiência muito interessante nos movimentos sociais LGBT. Olha, o nosso papo é um papo franco, direto e aberto. Participe conosco, precisamos falar sobre isso. Mande seu comentário, né? A sua dúvida. É um tema que precisa ser muito discutido ainda no Brasil preconceituoso. Vamos começar? Luísa, obrigado por estar aqui. Obrigada, tá? Tá ok? Tá ok, pode falar conosco, fale com o pessoal. A Luísa vai apresentar um pouco sobre esse tema. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todes, que nosso universo é bem diverso. Fiquei muito feliz com esse convite, Artileu, porque nosso país é um dos países que lidera rankings de violência LGBT, com a população LGBT. E o nosso estado, ele lidera o ranking das violências transfóbicas, né? Então, é extremamente pertinente a gente falar desse tema no mês, que é um mês do orgulho e da visibilidade lésbica, né? Ontem foi o dia do orgulho lésbico, a gente está aproximando aí do dia da visibilidade lésbica, e é sempre muito importante falar disso. Porque, assim como nos meus coletivos, né, de mães, de pessoas, de adolescentes, de jovens que frequentam a minha casa, uma das coisas mais importantes é o respeito e o direito de se amar, né? A partir do momento que a gente começa a pensar que o direito de amar ele é o direito de todos, de todas e de todos, a gente começa a entender o outro de uma forma diferente. A pauta, né, da questão da militância e da garantia de direitos contra as violências LGBTs, QIA+, ela tem um marco simbólico, mas ela vem desde antes, em 1969. Estou certa, Matheus? De 69 mesmo? Em Stonewall. Então, foi um ato de truculência policial em um bar, que era um bar de convivência LGBT. Era um espaço, existiam pouquíssimos espaços que permitiam essa convivência. E lá, em 1969, um policial aborda, se eu não me engano, era uma mulher lésbica, não sei se eu estou muito correta, e o pessoal que está no bar fica 5 dias ou quase uma semana em resistência, né? A resistência vai do dia 28 de junho a 3 de julho. E aí começam as primeiras ações para a primeira parada gay, assim, né? Parada que a gente chama de parada gay, mas é uma parada da diversidade. E só 50 anos depois dessa manifestação é que a gente tem, né, a normatização de que LGBTfobia, transfobia, homofobia é crime. Então, olha que enorme e que demorada é essa luta para que você tenha o direito de amar, né? É uma questão que a gente não deveria ter que lutar pelo direito de amar. Luísa,
homofobia, LGBTfobia é um comportamento psicológico, né? É um conjunto de caracteres comportamentais que faz as pessoas, de alguma forma, tratar mal o outro ou não querer conviver com o outro, né? Tem tratamento para isso? Artileu, eu penso do meu lugar, né, profissional e das minhas convivências e lutas, que tem de fato uma questão psicológica, mas tem uma questão de construção social. Né? A gente tem uma construção para aceitar só um padrão. Né? É como se só se pudesse amar, né? Só se pudesse existir masculino e feminino, e a gente vê aí, né, tantas possibilidades de ser, como se pudesse amar homens e mulheres, o amor, né, perfeito seria só esse. Então, eu penso que tem, de fato, uma possibilidade de se fazer um acompanhamento, mas desde que o outro entenda que aquele traço de violência é algo que ele precisa de cuidar. Porque a primeira coisa que a gente precisa de ter é consciência de que a nossa atitude está equivocada. Porque senão vai ser, né, assim, dá meio que... como é que fala? Tem um termo que a gente fala... murro em ponta de faca, né? Que a gente se machuca. Mas, de outra forma, eu penso que assim, a nossa militância é de trazer a consciência de que todo amor ele é permitido. Então, o nosso murro em ponta de faca é esse, de estar sempre falando em espaços como esse, de que é possível amar e de que é direito a amar, né? E que a gente não permite mais violência contra formas de amor. Mas acredito que sim. Queremos agradecer a Rose e a Carlos, que está aqui conosco. E antes da gente passar a palavra para o Matheus, eu queria também falar que hoje nós temos um som muito maneiro por duas meninas que aprenderam a se amar, a Esca e a Analice, né? Elas vão mandar um som muito maneiro aqui para a gente daqui a pouquinho. Matheus, e aí? Como é que é essa questão da LGBTfobia, da homofobia, esse comportamento tão terrível frente... as pessoas, né? Como é que as pessoas que vivem, o público LGBT, vive essa agressão e esse comportamento irracional? Então, gente, tá dando para me ouvir bem? Tá. O som certinho? O pessoal da internet tava reclamando que tá travando. Tá travando? Alô? Não? Então, bora. O som tá beleza, gente? Então, antes de mais nada... Muito obrigado, Artileu, por estar permitindo que a gente tenha esse espaço de diálogo tão aberto para a comunidade, para que a gente possa discutir esses temas tão pertinentes como tem sido ao longo das últimas semanas, que é uma coisa que a gente não tinha aqui na cidade até então, pelo menos não com uma institucionalização tão grande quanto a que traz um vereador. Então, primeiramente, muito obrigado. Segundamente, eu queria agradecer muito a Luísa por ter vindo, que é uma pessoa que eu admiro tanto, que eu tenho tanto carinho por, que me acolheu com tanto carinho na casa dela. Então, assim, muito obrigado a vocês. Então, vamos falar. Como é que é a situação do LGBT no Brasil? Você sabe que quando a gente vem, a gente prepara um texto, estava com um texto lindo na ponta da língua. Só que a gente se perde. Fui escutando, fui pensando. E aí, hoje de manhã, eu dei uma lida num relatório do Grupo Gay da Bahia relacionado às mortes violentas sofridas por LGBTs, né, em 2019. Felizmente, a gente teve uma redução dos números de morte em relação a 2018. Talvez pela criminalização da homofobia, que foi em julho. Junho. Mês colorido é junho. Isso, de fato. Então, talvez tenha sido por isso, talvez por outras causas. Mas o importante a gente teve uma redução. E eu sou professor. Nesse mesmo relatório do Grupo Gay da Bahia, consta as profissões que mais foram assassinadas e a ordem dessas profissões. A primeira é profissionais do sexo. Então, aí a gente vai pensar justamente na questão de que o Brasil é o país que mais consome pornografia transexual no mundo e é o país que mais mata transexuais, transgêneros, travestis no mundo. Então, isso assusta. Isso gera uma discrepância muito grande. Matheus, olha para vocês verem os números que o Matheus está falando. A cada 1 hora, morre uma pessoa. 28 pessoas, né? Uma pessoa a cada 23 horas, não? Exato. A cada 23 horas morre uma pessoa, né, LGBT no Brasil. Sim. E pior, 70% desses ataques, desses crimes, ficam impunes, né, Matheus? Ficam impunes. E um dos motivos, que também consta nesse relatório, é que a maioria dos ataques ocorre nas casas desses gays, dessas lésbicas. As transexuais tendem a ser mortas mais em espaços abertos, tanto pela profissão que essas que estão marginalizadas acabam ocupando, que é o que a sociedade lhes reserva, infelizmente. Então, assim,
É dentro de casa que a gente tem morrido. Pode ser pelos pais, pode ser pelas mães, pode ser pelas famílias LGBTfóbicas, pode ser por muitas causas. Mas por que eu dizia de profissão? Porque a segunda profissão que mais morre por crimes violentos no Brasil, por ser LGBT, são os professores. Os professores gays estão morrendo, as professoras lésbicas estão morrendo. Professores trans, quantos vocês conhecem? Quantos tem? Você teve um professor trans, você que está me escutando? Uma professora trans? A gente tem que repensar sobre isso. Tem 1 milhão de transexuais, transgêneros no Brasil, segundo levantamentos. O IBGE não faz esse levantamento, né? Infelizmente. Mas outros índices levaram o Grupo Gay da Bahia a chegar nessa expectativa, essa conclusão, essa estimativa, na verdade. 1 milhão. Quantos você conhece? Assusta. É complicado. O Brasil, ele mata mais LGBTs do que os 13 países da África e Oriente Médio em que ser LGBT é crime punido com morte. A gente mata mais que país que mata por lei. Isso não faz sentido. Isso não está certo. O cenário é terrível. Os dados que o Matheus está trazendo, que a Luísa está trazendo, nos faz pensar que nós, de alguma forma, pactuamos, porque a gente pactua por ação ou por omissão. Se a gente acha que não tem que falar disso, que isso não é um problema nosso, no Brasil assassinar tanto as pessoas LGBT, os transgêneros no nosso país, nós estamos contribuindo com a nossa omissão também. Não é isso, Luísa? É claro. E isso é uma questão que me trouxe agora uma memória desse final de semana. Ao ser convidada, né, para vir falar aqui hoje, eu socializei com algumas pessoas da minha família. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: mas você está indo para falar de um lugar que não é seu. Né? Você é hétero, como é que você vai falar disso? Eu falei assim, o lugar é meu. Porque quem tem que falar desse assunto é a gente. A gente que é hétero, que tem que falar da violência que o outro, que não é hétero, vem sofrendo. Né? E eu tenho mais propriedade ainda, porque eu tenho uma filha lésbica e um filho não binário, pan, gender fluid. É isso? O que é isso? Explica isso pra gente. Então, e é disso... beijão, filha, que eu ainda não sei por qual gênero eu chamo, tá? Porque é disso que a gente precisa de falar também. As pessoas questionam, eles têm tantas letras, eles têm tantas bandeiras, eles têm tantos orgulhos. Cada letra, cada bandeira, cada dia de cada orgulho representa apenas o direito de existir como se é e de garantir que não se seja violentado. Então, ter uma filha lésbica hoje é mais fácil, né? Porque as pessoas já sabem, não, lésbicas são meninas que gostam de meninas, né? Então as pessoas já falam assim, não, de boa. Mas ter um filho não binário, pan, gender fluid, é um nó na cabeça da gente, né? E a gente só aprende o respeito quando a gente se permite construir esse respeito. O meu filho, 1 ano atrás, ele era um garoto bissexual. E ok, foi um tempo para entender isso, entendi. Mas um garoto pan, que é um garoto que gosta de gente, que gosta de meninos, de meninas, de trans, tem mais alguma? Tudo, né? Que gosta de gente. É assim que ele me explica. É um pouco mais diferente de se entender, porque as pessoas falam assim, ele não sabe o que ele quer. Isso é LGBTfobia. Isso é panfobia. A gente até brinca, isso é panfobia. Ele sabe o que ele é. Ele ama uma diversidade de pessoas. Ele sente atração por uma diversidade de pessoas. E eu preciso de respeitar a diversidade que ele é. Ser um garoto não binário, ser uma pessoa, ele não é um garoto, ser uma pessoa não binária. Ele não se identifica no gênero masculino, mas ele não se identifica no gênero feminino. E ele é gender fluid porque horas ele está com características femininas e hora ele está com característica masculina. O meu filho ele não é uma pessoa confusa, ele não é uma pessoa que não sabe o que ele é ou o que ele quer, ou ele não está confuso. O meu filho sabe exatamente onde ele está se encaixando. E essas são as formas dele se encaixar, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa coisa de ter que se encaixar, mas para ele garantir o respeito e a autonomia e o protagonismo de quem ele é assim que ele se apresenta, para que não haja questionamentos. E lá em casa, a gente é uma família de pessoas de até quase 80 anos e todo mundo discute disso no café da manhã.
de ter café de 4 horas para a coisa chegar no eixo, porque o respeito é a garantia de que a violência não vai acontecer dentro da minha casa. E a primeira iniciativa que se tem que ter, na minha cabeça, de mãe, de psicóloga e de profissional de direitos humanos, é de que a garantia da não violência começa dentro da sua casa. Eu não posso prevenir, Artileu, a violência que acontece na rua, sabe? Mas eu posso prevenir da minha casa, eu posso conversar na minha casa. E eu morro de medo quando meus filhos saem, né? A Luna e Sara saem, e que eu sei que eles estão com paquera, e eu falo, gente, cuidado na hora de beijar na rua. Eu ainda faço isso. Porque o meu maior medo hoje não é de como meus filhos evoluirão, é de como as pessoas vão tratar eles na rua. Sim. Então, é algo que precisa ser comentado sempre. E os meus amigos todos já sabem. Tenho amigos, né, tenho conhecidos homofóbicos, né, que frequentavam a minha casa e deixaram de frequentar. De que formas a gente percebe? Eu até, quando eu escuto o termo homofobia, LGBTfobia, e eu fico cá pensando como profissional do comportamento humano, como psicólogo, isso não é homofobia, né? Não é LGBTfobia, é uma intolerância, né? Porque se você for bem entender o termo da palavra, você tem medo do outro, né? Medo de quem tem um comportamento diferente. Mas esse medo que leva ao ataque, ao desprezo, né? É mais do que uma fobia. Tem gente que tem medo de cobra, de barata, de rato e sai correndo, não sai para cima para matar a barata, nem agredir, etc. Então, a fobia nesse caso aí, o termo está construído, é esse mesmo, mas a gente fica pensando que é muito além de só ter medo esse outro que é diferente. É uma intolerância, uma vontade de trucidar, apagar o outro, fazer o outro desaparecer. O que faz uma mãe ficar com o coração na mãe quando seu filho, né, diferente nessa diversidade, sai e vai à rua, porque a sociedade quer eliminá-lo, não o aceita. Não é isso, Matheus? Mas é engraçado essa questão do homofobia, LGBTfobia, transfobia, lesbofobia. Fobia é medo, né? Daí que você está falando. Fobia é medo. Mas é um medo também, sabe? Alguns autores vão discutir, e eu não vou lembrar o nome de ninguém agora, gente, pelo amor de Deus. Mateus. Depois a gente deixa os comentários do vídeo, né? Alguns autores vão discutir que o LGBT, ele se torna uma figura abjeta, né? O que é uma figura abjeta? É uma figura que gera asco, que gera repulsa, é uma figura que gera contaminação em tudo aquilo que ela toca. É assim que a sociedade enxerga a gente, grosso modo. E a partir dessa abjeção, desse sujeito detestado, esse sujeito odiado, eu tenho medo de me aproximar. Porque quando eu me aproximo, eu me contamino. Quando eu trato bem um gay, eu trato um gay como se ele fosse gente, é porque eu gosto de gay, é porque eu sou gay também. É medo. Mas não é o medo do gay. É o medo de eu ser uma pessoa que presta e que respeita gay. E lésbicas, e trans, todo mundo. Eu concordo muito com a colocação também do Artileu da questão da intolerância. A gente não pode perder do nosso foco que isso também acontece. Eu acho que quando a gente começa a nomenclaturizar algumas questões, é com a expectativa de que a gente consiga modificar algumas questões futuras, né? Se a gente coloca fobia, a gente caracteriza como modificação de adoecimento, e a gente pode até, talvez, né? Eu não lembro do DSM-5 agora, mas estar lá nas classificações de doenças. E ser possível pensar em propostas de cuidado e de acompanhamento disso. E eu, como profissional também da área, eu prefiro acreditar que isso seja possível do que isso não seja possível, né? Então, a intolerância, ela vem de uma forma muito pesada, sabe, Artileu? E eu acho que quando a gente pensa só em intolerância, a gente pensa que não tem mais solução, né? Como um tanto de exageros que existe aí quando a gente pensa em intolerância. Mas não excluindo. É uma forma, sim, né? É uma intolerância não aceitar o outro na sua subjetividade. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez o pessoal que está nos acompanhando aqui. A Debinha mandou uma mensagem dizendo que temos que falar sobre isso sim, isso é necessário. A Rose está falando, o sentimento de indignação é o sentimento, né? Tem vários comentários nesse sentido. Continue conversando conosco, mande a sua mensagem para cá, né? As pessoas nascem odiando as pessoas que têm uma diversidade, um jeito de se expressar, sua sexualidade e afetividade, ou elas aprendem isso? Hein, Luísa? Eu acredito que a gente aprende, né? A gente não nasce odiando.
Tanto é que quando todo mundo é criança, todo mundo é igual, todo mundo está ali, né? Essa coisa de rosa e azul não existe, né? Todo mundo colorido, todo mundo tem lá seu universo. E aí a gente... Não existe? Não. A ministra falou que existe. A ministra, ela tem uma forma de pensar muito na caixinha, né? Mas, inclusive na caminhada lésbica do ano passado, a galera fez um vídeo comigo perguntando exatamente sobre isso. Como é que é essa coisa de meninos vestem azul e meninas vestem rosa? Eu falei, olha, lá em casa eu não sei disso não. Lá em casa a gente veste colorido e a minha filha não suporta muito rosa não. Ela gosta mais de um verde, assim, né? Do amarelo. Lá em casa não tem, não. Lá em casa a gente veste a cor do respeito. Lá em casa é essa cor que a gente veste. E quando a gente é criança, a gente veste essa cor, né? Por exemplo, eu convivo com muitas crianças, e aí lá em casa a gente tem... Minha mãe tem 2 netinhos, e aí a gente fala assim, a Sara beija meninas, a Sara gosta de beijar meninas. E aí o de 5 anos fala assim, que bom, eu também gosto de beijar todo mundo, né? Beijo é bom. A gente pode beijar quem a gente quiser. E aí, naquele universo, ele não tem essa questão do que se pode e do que se não pode. A gente vai aprendendo isso conforme as pessoas adultas e as construções dessas pessoas adultas que estão em volta da gente vão colocando isso pra gente. Desconstruir, né, que é uma palavra que a gente usa muito, é muito difícil. E não é um processo fácil essa desconstrução. Eu vejo que essa moçada de agora ela tem uma potência muito grande. Eu não sei se é porque a bolha da minha moçada é assim, né? Porque lá em casa é um universo, eu aprendo todas as siglas do universo LGBTQI a mais lá em casa. Todo mundo chega e fala assim, agora eu estou me percebendo assim, eu estou me percebendo assado, e eu vou me construindo e me desconstruindo neste universo. Mas tem muitos pais e mães que não têm essa possibilidade. Então, existem coletivos de mães, né? Existem coletivos de mães mais desconstruídas que acolhem famílias que ainda estão nesse processo de desconstrução. E isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui em Lagoa Santa a gente ainda não tem esse coletivo. E lá na minha casa eu percebo a importância de se ter. Porque eu sei dos cafés da manhã lá de casa, que duraram 4 horas, porque uma mãe falou que tinha nojo da filha. Eu sei quantos cafés e quantos cachorros quentes que aconteceram na minha casa, porque outros filhos que não os meus, né, gerados por mim, estavam em conflitos dentro de casa, e foi lá em casa para poder ser acolhido, e poder pensar, e poder esfriar, e poder questionar com a família. Então, desconstrução é um processo muito delicado e muito doloroso, mas precisa acontecer, porque eu prefiro muito mais passar por um processo de desconstrução que seja muito dolorido do que me afastar de qualquer um dos meus filhos que eu gerei e dos que eu não gerei. Matheus, a gente estava fazendo a pergunta, né? Aprendemos socialmente a odiar o diferente? Ou tem alguma coisa assim que a pessoa já nasce achando que está errado e que é errado e que ela tem que ir para cima, inclusive com intolerância e violência? Olha, Artileu, eu acho que a colocação de Dona Luísa foi precisa, cirúrgica. É isso mesmo. Vários estudos já comprovaram que essas questões de preconceito não têm influência em crianças que não foram expostas a essas experiências e a essas amostras de preconceito, racismo, misoginia, LGBTfobia. A gente não nasce odiando. Nós somos um bicho social, nós somos um animal biopsicossocial. A gente nasce para viver em grupo. Se a gente nascesse odiando, a gente não teria vivido em grupo e a gente não estaria aqui hoje, que a espécie não teria se desenvolvido. Então, assim, é aprendido. Para mim, é adquirido, e é mal adquirido, e é mal ensinado. É algo que a gente deveria tolir muito. Falando em ensinar, já está na minha área um pouco mais educação, né, vocês me permitem, eu sou professor de Sara na escola, na mesma escola que eu estudei durante todos os anos do meu ensino básico. Nessa escola teve uma experiência muito negativa, mas que daí floriu algo muito interessante, comigo, um determinado professor. Eu estava brigando com ele, coisa de adolescente, né? E aí eu falei que na secretaria ia reclamar dele. Saí da sala, no que eu saí, ele gritou em plenos pulmões para a sala inteira. Inclusive foram outros alunos que me contaram depois. Eu não tenho medo dessa boiola, não, disse ele. Tranquilo, sem medo de represália. Não era crime ainda, né, na época. Ok, fiquei sabendo, fiz meu escarcéu, a coisa aconteceu. E hoje eu trabalho nessa escola, concursado, junto com esse professor, e ele me engole todo dia de manhã. É o meu bom dia,
eu chego, e é isso. Uma vez eu estava conversando nessa escola justamente sobre isso, e é um recado que eu gostaria de deixar para todos os professores. A gente tem que escolher em qual lado da história a gente vai estar. Vocês querem ser o lado retrógrado, ultrapassado, que a Terra está querendo levar para poder renovar com essas gerações incríveis que estão vindo, essas crianças sem preconceito, sem ódio, com muito amor no coração? Ou vocês querem ser o tipo de professor que gera trauma nos alunos? O tipo de professor que faz o aluno não querer ir para a escola? Porque a evasão escolar de LGBT também é maior. E aí esse LGBT não vai para a escola porque ele sofre na escola e ele não consegue se inserir no mercado de trabalho. E aí, quando ele cai na marginalidade, quando ele cai na prostituição, claro, vagabundo, não quer nada com a vida, errado é esse LGBT. É interessante, Matheus. E aí eu quero mais uma vez agradecer. Antes de eu fazer esse comentário, o Jimmy está fazendo uma pergunta aqui. A minha filha gosta de muitas coisas masculinas. Isso pode ser algum indício dela gostar de meninas? E aí, antes da Luísa responder, eu quero dizer, Jimmy, não existe coisas masculinas e coisas femininas. Não existe essa categoria, né? Mas, Luísa, vai lá. Na verdade, foi uma ótima resposta, né? A gente precisa só de entender, Jimmy, que existem coisas, né? E, por exemplo, a gente tem a questão de identidade de gênero, né? Não estou falando que é o caso da sua filha, só estou usando a brecha para falar disso. A gente pode nascer com um genital, mas ter outra identidade de gênero. Eu posso nascer com genital feminino, mas gostar de me vestir como meninos e gostar de meninos. Isso é uma questão totalmente diferente de se é lésbica ou não. Inclusive, dá até outra live, viu? Esse tema, porque ele é super amplo. A Lúnia que adora, inclusive. A diversidade da identidade. Exatamente. A questão da identidade de gênero, da orientação sexual, são coisas distintas. Mas eu queria, talvez, que a gente trouxesse para reflexão, Jimmy, sua filha gostar de coisas de menino, ou gostar de meninas, ou gostar de meninos, vai mudar o que você sente por ela? Porque a pergunta que a gente tem que fazer é essa. Que os caminhos dos nossos filhos são um. O afeto e a construção que a gente faz com eles é outra. Então, é uma desconstrução, sabe? Assim, é bacana perguntar, é bacana. Eu trago até o convite, podem me chamar nas minhas redes sociais, perguntar também. A gente conversa, a gente toma café. Mas é importante pensar que o amor que você sente por quem você colocou no mundo não muda diante das escolhas e dos caminhos que eles vão fazer. Escolha, gente, é uma escolha numa amplitude, tá? Porque a questão das siglas LGBTs não são escolhas. É muito importante frisar isso, porque as pessoas falam, escolheu ser assim, né? Não Tem é. todo um processo de construção psicológica, né? Da orientação, que não é simplesmente uma escolha, né? Que você pode optar depois, opto assim, opto aquilo. Mas você estava falando, Matheus, sobre as consequências da LGBTfobia, homofobia, nos indicadores sociais, né? Então não é só a violência, a criminalização, a violência a essas pessoas. Né? Esse comportamento homofóbico, LGBTfóbico, transfóbico, etc., o que ocorre? Impacta na inclusão, na inserção, na vida social. Essas pessoas não estão no mercado de trabalho. Você falou do professor, não estão no mercado de trabalho, né? Porque a sociedade ela é terrível. Como é que a gente pode pensar a desconstrução disso? Como é que isso seria? Isso é política pública? Isso é educação? Isso é o quê? Olha, eu acho que não tem como não ser política pública, sabe? Se a gente deixar pelas próprias pessoas, com suas próprias consciências, acordarem para a vida e decidirem tratar os outros com dignidade, não cometerem atos LGBTfóbicos, não vai acontecer nada, porque se fosse acontecer por decisão dessas pessoas, já teria acontecido. A gente precisa de uma atuação forte e precisa do Estado em políticas públicas que se relacionem à divulgação de conteúdo que promova o respeito às pessoas LGBT. Não é para ensinar ninguém a ser gay, ensinar ninguém a ser lésbica, é para que as pessoas saibam o que é um gay. Por que um gay merece tanto respeito quanto eu, que não sou gay, mereço? O que é um transexual, um transgênero, uma travesti?
Por que essa pessoa merece tantos direitos quanto eu? Porque ela é uma pessoa. Se fosse uma coisa tão simples assim, a gente chegaria a algum lugar. Então, eu acredito que seja, assim, políticas públicas, como a gente conseguiu, na questão do racismo, uma maior inclusão dos negros nas universidades a partir da lei de cotas, e que foi um sucesso, porque os cotistas tendem a ter notas mais altas que os de ampla concorrência. Então, eu acho que é por aí. O Estado tem que atuar para defender os direitos dos LGBTs. Com certeza, né, só contribuindo um pouco com a fala do Matheus, com certeza é uma questão de política pública, né? A gente tem alguns municípios, grandes municípios, que já têm, inclusive, projetos de empresa cidadã para a inclusão das pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho, mas isso ainda é muito pequeno. A questão do direito a todas as políticas públicas que todo cidadão tem, também é garantido ao público LGBTQIA+. A minha orientação sexual, a minha identidade de gênero não pode me excluir de ter acesso a políticas públicas, né? Hoje eu trabalho num lugar que o prédio, quando a gente está fora da pandemia, né, o prédio deve ter mais ou menos uns 14... O lugar deve ter mais ou menos uns 14 mil pessoas transitando entre trabalhadores, visitantes. E nos 2 últimos anos foi quando eu comecei a presenciar a presença de pessoas trans nesse espaço. E, por exemplo, eu percebo porque eu trabalho em direitos humanos, então a gente acaba conversando sobre isso. Porque senão passaria desapercebido e tal. Não é algo que me foca muito essa coisa assim, fulano, tem uma travesti aqui trabalhando comigo. Para colegas meus também lá da área onde eu trabalho, isso gerou um incômodo. Eu lembro das primeiras vezes que uma pessoa travesti estava trabalhando no mesmo andar e que um colega começou a questionar. Eu falei, gente, peraí, que isso? Né? É tão profissional quanto a gente. Então, são novas possibilidades. Porque quando se é cis, Artileu, quando se tem uma orientação sexual, né, seja homossexual, lésbica, né, ou um não binário cis, que é o caso do meu filho, um bissexual... Não, gente, ele não é cis, não. Obrigada, Matheus. É porque ele... Tá vendo? É confuso. Mas, por exemplo, o meu filho, ele tem características que passaria desapercebido, né? Em alguns momentos da vida dele, passaria desapercebido como um rapaz. Então, ele não sofre tanta violência. Ele estar empregado em algum lugar, dependendo de como ele estaria naquele momento, ele não passaria tanta diferença. Mas, a partir do momento que você se coloca como diferente, isso muda. A visão do outro muda e aí a militância por um espaço de respeito muda. É um conflito, né, de questões que acontecem, mas que é preciso de conversar sobre isso, porque a confusão acontece. Acabei de fazer uma confusão aqui agora, que se Matheus não tivesse me resgatado, eu falei, opa, não é. Mas é uma confusão contínua. Quando a gente fala de políticas públicas, Matheus, e você e a Luísa foram muito bons na colocação, a gente precisa que o Estado intervenha, né, com políticas afirmativas, porque não basta o Supremo entender que é crime, criminalizar, ou as leis mudarem, etc. Se não tiver equipamentos, instrumentos do Estado, né, para poder coibir, prevenir, coibir e punir, esses processos continuarão. Aí vocês estão tá me ocorrendo aqui agora, no meu primeiro ano de mandato, eu fiz um projeto de lei que criava a Semana da Diversidade na escola. Meu Deus do céu, fui execrado, né? Várias pessoas de denominações religiosas achavam um absurdo e falaram que eu queria ensinar as crianças a ser gays, a ser lésbica dentro das escolas. E a gente estava ali pensando, pegando apenas o Estatuto da Juventude, que um dos direitos é a diversidade com igualdade, e criar a Semana da Diversidade. E a gente ia discutir diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade do time de futebol, diversidade de cor da pele, de etnia, e diversidade de orientação sexual, diversidade de gênero, né? A gente ia falar sobre a diversidade. Foi uma coisa horrorosa, a Câmara foi invadida, teve cusparada, teve agressão e as pessoas, né, não votaram o projeto de lei. O projeto de lei morreu no ninho ali, porque a gente queria apenas discutir na escola, onde é um espaço adequado para se discutir, faz parte da formação, sobre a Semana da Diversidade. E as pessoas acharem isso um absurdo, né?
Então, assim, como avançar com políticas públicas se, quando a gente vai tentar normatizar, criar marco regulatório para ter ali pelo menos uma semana no ano para se discutir o assunto, né? A pressão popular de uma parte da população, uma parte, não é a população toda, mas é uma parte que grita mais, né? Por isso que eu falo que a omissão de quem pensa que devemos viver numa diversidade com tolerância, essa omissão é muito grande, né, Matheus? Sim, é assustadoramente grande, na verdade, né? E eu acho que é por aí. O problema não é que as pessoas que são contrárias a esses avanços, a esses progressos na questão dos direitos, falem, se posicionem e gritem. Porque elas têm o direito de gritar. Nós vivemos de uma democracia, em última instância, né? Até onde consta. Mas o problema é que as pessoas que defendem esses direitos, ou que ao menos não são contrárias a esses direitos, não falam. E se falam, tem a sua fala apagada, tem a sua fala silenciada, tem a sua fala marginalizada, é um descansa militante para cá, é um lá vem um mimimi para o outro lado. Então eu acho que é por aí. As pessoas que entendem a necessidade desses direitos, dessas leis avançarem e serem conquistados, precisam se posicionar. Quer seja usando sua voz em espaços privilegiados como esse, quer seja na hora do voto, na urna, sem dizer nada para ninguém. Você não precisa contar para quem você votou. Você vota em quem presta. A intolerância, né? Olha só, um projeto de lei que traria mais oportunidade de conhecimento, de debate dentro das escolas, ele acaba sendo cerceado por uma questão de intolerância, como você disse antes, Artileu. Como se isso, né, como se romper com essa possibilidade de conversa, com essa possibilidade de encontro, fosse fazer com que as pessoas não fossem quem elas são. As pessoas ficam muito mais confusas, os jovens ficam muito mais confusos, porque eles não têm justamente esse espaço para conversa. E a possibilidade de se conversar sobre isso traz também consigo a garantia de se entender melhor no mundo. As pessoas precisam de entender que espaços de diálogo, de conversa e de representatividade não são ameaças para ninguém, não são ameaças para família nenhuma, não são ameaças para a pessoa. São um espaço de oportunidade. E aí a gente precisa de, talvez, fazer essa ação, de perceber que a gente precisa de mais espaços para conversa. E aqui na nossa cidade a gente precisa de muitos espaços para conversa. É interessante também, mais uma vez eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui. Quero agradecer a Ana Maria Bertolini, Debinha, Lorena, Carla, Nayane. Ixi, tem bastante gente comentando aqui. A Rosa até trouxe a verdade, precisamos defender nossas ideias com mais veemência, né? Porque não adianta a gente não concordar com uma sociedade homofóbica e a gente não se posicionar, né? E aí, o que você está trazendo, assim, nós vemos que muitas das vezes essa intolerância ela é fomentada por crenças religiosas, por pensamentos doutrinários, religiosos, etc. Mas quando a gente fala de Estado, o Estado é laico, a gente não pode permitir que esse entendimento da religião A, B ou C paute as normas, a legislação e as políticas públicas, né? Não, exatamente. O Estado ele tem que garantir que todos tenham acesso a todo tipo de informação, né? Não é só informação de determinado grupo ou de X ou Y grupo. A informação ela precisa de ser do coletivo todo. Então, a partir do momento que o Estado escolhe uma oposição, e o Estado, gente, é o Estado de Minas, o Estado, né, a questão federal e o município, né? A partir do momento que ele opta por não garantir todo esse aparato, né, da diversidade, ele escolheu um lado. E aí fica muito difícil fazer qualquer tipo de política pública inclusiva quando se escolhe só um lado. E aí, como lidar com essa diversidade? Como lidar com o outro que é diferente da gente? Ele tem direito de ser diferente. Como evitar essa intolerância? Como evitar a violência contra as pessoas que não estão nessa casinha, nesse padrão heteronormativo? Sabe que... Desculpa, Artileu. Sabe o que estou escutando aqui, eu fiquei pensando, falei assim, gente, essa coisa de ser diferente é uma coisa que a gente não precisava de discutir, né? Porque olha só, nós somos 3 pessoas aqui, extremamente diferentes. Cada um de uma cor, de um tipo de cabelo, de um lugar, cada um com uma forma de pensar. O diferente é o habitual de todos nós.
né? Essa coisa de padronizar, de deixar todo mundo robozinho, né? Assim, todo mundo muito igual, isso é incapaz para a espécie humana. Nós nascemos para sermos diferentes. E é nessa construção da diferença que a gente vai consolidando todo. E o legal de ser humano é o poder ser diferente. Porque se for para ser igual, a gente pode começar a ser clonado aí e não fazer diferença mais nenhuma, essa coisa de ser gente. Eu acho que é isso mesmo. Eu, inclusive, ia falar justamente desse ponto, da importância da diferença. Porque, na sociedade, a gente tem uma série de discursos correntes, uma série de ideias que falam o seguinte: somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo pai. Não tem que ter dia da consciência negra, tem que ter dia da consciência humana. Pelo contrário, a diferença é boa. A gente tem que perceber que somos todos completamente diferentes uns dos outros e que isso é a vida. E a gente tem que aceitar essa diferença. Tentar parar de balizar por baixo todo mundo como se todos fôssemos a mesma massa disforme e perceber que somos completamente diferentes. Somos todos diferentes, com direitos iguais, humanos e civis iguais. Perfeito. Exatamente. Matheus e Luísa, a Ana Maria está fazendo uma pergunta aqui. Em que as escolas podem ajudar a desconstruir o preconceito? Eu acho que em muito, porque a escola é justamente onde começa esse preconceito. Porque um aluno que vem de uma formação familiar não preconceituosa vai ser exposto a um professor preconceituoso, a um outro aluno que já vem de uma família que tem esse preconceito e vai começar a desenvolver esse gosto pelo ódio na escola, que é o primeiro espaço de socialização das crianças, né? Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental de tratar os alunos de maneira equitativa. Os alunos têm que ser tratados diferentemente na maneira que eles se diferem. Tem um aluno implicando com o outro por causa da cor da caneta? Coisa de criança, deixa quieto. Tem um aluno implicando com o outro por causa do tipo do cabelo? Racismo. Vamos resolver isso agora. Tem um aluno implicando com o outro porque o outro fala fino? Homofobia? Misoginia? Vamos resolver isso agora. Tem que tratar diferentemente os alunos. Chamar as famílias para conversar. Tem que acolher, né? Acolher não é fazer de conta que não está existindo um conflito, é acolher o conflito e falar sobre isso, né, Luísa? Exatamente. Exatamente. A partir do momento que se acolhe o conflito e não se coloca debaixo do tapete ou dentro de uma caixinha, as coisas começam a fluir melhor. Meus filhos estudaram numa escola que deu oportunidade de várias formas de fala aqui na cidade, uma escola estadual. E eu lembro de uma situação de homofobia que aconteceu. Não foi com os meus filhos, foi com um coleguinha, e a minha filha chegou em casa indignada. Liguei para a diretora e conversei. Está acontecendo isso, isso e isso. A diretora se dispôs a fazer uma roda de conversas com aquela turma e resolver o problema. Foi uma escola que, nos últimos anos de estudo dos meus filhos nessa escola, eu ficava muito feliz de chegar na escola, porque era todo mundo muito empoderado do seu lugar e do seu direito. Então, faz a diferença. Toda a diferença, tanto para os alunos quanto para as famílias. Agora, será que o nosso sistema de educação, será que os nossos profissionais de educação estão preparados para discutir esse assunto? Né? Essa é uma questão, por isso que a gente fala da questão da política pública. Vocês acham que estão? Eu me formei ano passado, né? Terminei minha graduação ano passado, então eu tive uma formação muito atual, muito privilegiada nesse aspecto. Então, eu tive uma disciplina obrigatória de direitos humanos. Todos os alunos que se formam na UFMG, desde 2015 para cá, se eu não me engano, no curso de licenciatura, têm disciplinas de direitos humanos. Então, espera-se que eles estejam, sabe? Pelo menos as pessoas que têm... A gente tem expectativa, né? Dessa moçada jovem, né? Que formou agora. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade do grande maior público de professores das escolas, principalmente das escolas públicas. Mas é possível, pensando em política pública, promover capacitações e rodas de conversas sobre esse tema para que os professores se empoderem e se desconstruam também, né, dos preconceitos, das questões que eles têm tanta certeza. Agora, a gente tem alternativas que são muito importantes. Eu aprendo muito com um grupo de adolescentes que tem lugar de fala e com os quais eu convivo. Então, a partir do momento que a gente dá espaço para o outro falar dele, daquilo que é dele, a gente acaba aprendendo, a gente acaba desconstruindo e a gente acaba conseguindo buscar mais informações sobre aquele tema específico. Então, eu acho que é um processo, não desconsiderando a necessidade de uma política pública para esse fim,
mas é possível começar com estratégias no nosso próprio lugar. Você me lembra 3 palavras importantes: desconstrua, acolha e inclua. A sociedade cabe todos, tá? Cabe todos que são diferentes. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? O nosso Conexão Jovem trouxe esse tema tão importante aí da LGBTfobia, a violência, a intolerância às pessoas que são diferentes. Eu fico pensando no sofrimento psicoemocional dessas pessoas que não se encontram nessa sociedade, no padrão normativo dessa sociedade, ainda sofre a perseguição, a intolerância dos outros. Isso não é humano, gente. Né? Nem religião nenhuma tem que te ensinar a odiar o outro porque o outro é diferente, porque o outro tem um sentimento, uma expressão da sua afetividade, da sua sexualidade diferente do que você acredita que é o normal. Porque é você que acredita nisso. Né? Então isso não é humano, isso não é cristão. A gente precisa falar desse assunto. Meninos e meninas, minutinho para vocês fecharem argumentos finais de vocês, que daqui a pouco nós estamos aqui com a Esca e a Analice mandando um som muito legal para a gente. Essas meninas que se amam e amam a música, né? Essa dupla de 2 meninas maravilhosas. Vai lá. Odileu, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, eu já mandei muito textão, já tá um pouquinho militante. Só um pouquinho. Então, é só agradecer novamente a oportunidade, agradecer todo mundo pelo trabalho que tem sido feito. E é isso, seguimos juntos e vamos melhorar o mundo, gente. Vamos melhorar o mundo. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar na cidade que eu moro, falando disso que eu estou falando. Estou muito nervosa e muito emocionada, porque isso é muito importante para mim, Luísa, e para as pessoas que convivem comigo. Então, eu quero muito agradecer, Artileu, por essa iniciativa, por esse convite e por estar aqui. Quero dizer, gente, que agora na pandemia tem uma galera LGBTQIA+ em casa sofrendo pra caramba. E a gente tem um coletivo de mães que está no Instagram como Acolhe Minas. Depois eu passo aqui para os meninos, eles colocam nas redes. Então, se você está em casa, seja mãe, pai, filho, filha, e que está um pouco angustiado, entre em contato, que a gente está fazendo acolhimento virtual. E qualquer coisa também aqui na cidade, se precisar de fazer um grupo aí para a gente falar sobre essas coisas, entre em contato com o Artileu, que ele me acha. Deixo aí as redes sociais abertas para você falar conosco. Não sofra sozinho, tá? Procure falar do assunto, encontrar pessoas, porque o sofrimento psicossocial só faz o outro vencer, a intolerância do outro vencer. Então não sofra, converse sobre o assunto. Tem gente que quer te ouvir e quer te ajudar a superar toda essa violência, essa truculência da nossa sociedade preconceituosa, machista, homofóbica, patrimonialista, né? É uma sociedade perversa. Por isso que precisamos falar sobre isso. Obrigado, Luísa. Eu que te agradeço, mesmo. Obrigado, Matheus. Eu vou pedir licença para vocês agora, que nós vamos chamar ao palco aqui a Analice e a Esca. Oi? Tem um pequeno intervalo. Francis está me falando ali que tem um pequeno intervalo, né? E aí a gente já volta com as meninas aqui mandando um som muito legal pra gente. Muito obrigado, tá bom? Continue conosco, Jovem, pessoal. Dicas de mercado de trabalho, futuro e profissões. Papo reto sobre aqui comportamento, saúde física e emocional. Elas já estão tomando o palco. De cultura e entretenimento. Se liga no Conexão Jovem, um programa para toda a juventude. Todas as quintas, às 17 horas no Instagram, Artileu do Jovem Aprendiz. Podemos, Francis? Fique à vontade, o palco é de vocês. Obrigada. O Francis está pedindo um minutinho ali. Pode. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o meu amor. Cabem 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração.
Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Obrigado. Vamos mais uma? Só gostaria de... Pode, usa o microfone. Só gostaria de cantar sem o instrumento, pra gente prestar bastante atenção na letra, que eu nem conhecia essa música, mas ela é uma música maravilhosa do Johnny, chama Flutua. Joia. Deixa eu só lembrar o início. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? E eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. Esqueci. Eles não vão descer, baby, nada de ser. Como nós. Bom, desculpa, gente, tô nervosa. Fica tranquilo, o palco é nosso, nossa Muito conexão nervosa. é bem a nossa casa mesmo. Fica tranquila. Posso começar de novo? Claro! O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos 2 homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dança comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. A plateia aqui tá sabendo, hein? E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, seu corpo teso duro som, e o seu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer e amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Obrigada, gente. Muito obrigada e desculpa o nervosismo. Temos tempo para mais uma, Gabriel? Então, bora. Temos aí a isca. A outra também vai ser a capela. Vai ser só um pedacinho. Tudo bem? É da Glória Groove, eu sou apaixonada por ela. Demais.
Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. E olha nos olhos quem diz que te quer. Diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier. Apaga essa luz agora, a chuva já cai lá fora. Só colo teu corpo no meu. Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo, bem do jeitinho que a gente entende. É meu porto seguro, tô te querendo, eu juro, que é no escuro que você me acende. Muito obrigada, gente. Obrigado, meninas. Obrigado mais uma vez você que esteve conosco aqui, deixando seus comentários nesse nosso Conexão Jovem. Toda quinta-feira, às 17 horas, um papo importante, um papo interessante, necessários. Valeu, pessoal. Obrigado.